aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar de um assunto que nesses últimos dias começou muito a ser comentado depois de uma viralização de uma fala do Kanye West, onde ele afirma que Cardi B é uma industry plant. That's why fucking Cardi B was over there. Cardi B is a plant. Esse termo industry plant, na verdade, não é tão usado mais hoje em dia, porque ele é muito referente à forma que as gravadoras vendiam artistas nos anos 2000. Mas a gente sabe que se a gente ignorar um pouco a democratização das redes sociais e a possibilidade de um artista conseguir um viral com mais facilidade pela gente estar vivendo na era digital, a grana tem um valor muito importante ainda na inserção de artistas em determinados lugares. Mas ainda assim, né, o termo industry plant ele é um pouco ultrapassado, mas tem relações ainda com o mundo de hoje. Nesse vídeo a gente vai entender tudo relacionado a esse termo e a gente vai falar um pouco dos artistas que foram acusados de serem esse tipo de artistas. Mas é importante já a gente enfatizar, o termo industry plant não se aplica em quesito de talento. Ele é sobre o artista ser colocado em oportunidades de visibilidade do trabalho deles de forma inorgânica. Não tem nada a ver com repertório, nem qualquer outra coisa desse tipo. É simplesmente negócios. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, onde eu trago várias estampas inspiradas pelos artistas que eu faço aqui nos vídeos, tá? Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra e eu tenho certeza que você vai babar. É muito simples, gente. É um artista que simplesmente consegue alguns privilégios vindos de gravadora ou grandes empresários no aspecto de injeção de dinheiro que coloca ele subitamente na mídia e de repente dá uma popularidade estratosférica para eles. Esses artistas são frequentemente acusados de terem uma imagem cuidadosamente elaborada e fabricada, que pode incluir desde o seu estilo até sua personalidade, assim como também música. Na intro do vídeo eu falei que nos anos 2000 isso era muito mais falado do que é falado hoje em dia, porque com a democratização das redes, a gente tem muitos tipos diferentes de artista produzindo conteúdos, né? Só que nos anos 2000 isso daí era muito pré-selecionado de como seria entregue pra gente. Então basicamente existia uma indústria que enfiava a goela abaixo na gente certos artistas. Então nos anos 2000 a pré-fabricação de personalidades era muito grande. E a gente pode citar aí, por exemplo, diversos formatos na indústria que fizeram sucesso, como o próprio formato Britney, que foi extremamente copiado e todas as artistas pós ela são consideradas industry plants porque elas tiveram o mesmo tipo de formato e injeção no mercado com grana envolvida. Ao contrário de muitos artistas independentes ou underground que constroem sua fanbase de fãs através de esforços de base e apoio genuíno do público, os artistas fabricados e plantas da indústria, de certa forma, parecem pular esses estágios iniciais de desenvolvimento de carreira e já aparecer em um determinado lugar onde eles parecem serem muito populares. Um dos pontos mais interessantes que a gente pode anexar aqui, né, gente, é como as gravadoras vendem esses artistas subitamente. De repente a gente tem uma pessoa simplesmente aparecendo em videoclipes muito grandiosos, aparecendo simplesmente em todas as redes de notícias, televisão, revistas e afins, e fazendo participações em músicas de artistas muito grandes, mesmo sem essas pessoas terem uma determinada experiência dentro do mercado. É aí que a gente pode dar um dos exemplos mais óbvios que a gente teve nos últimos tempos, que é a Ice Spice, que obviamente é uma industry
Plant. Ela teve um crescimento substancial dentro do TikTok, sim, o que ajudou com que ela ganhasse uma determinada popularidade, suas músicas fossem ouvidas, mas ela não tem substância suficiente para poder estar em determinados lugares que ela está sendo inserida. Isso daí é muito óbvio quando a gente pega, por exemplo, ela participando da música Karma da Taylor Swift numa versão remix, que não entrou no álbum, mas foi lançada numa versão depois, com um videoclipe absurdo, simplesmente a Taylor Swift sendo uma das maiores artistas da atualidade. Essa inserção em determinadas coisas nada mais é do que um modelo de negócios, gente. E a gente coloca muitas vezes uma análise negativa nisso, mas a gente tem que analisar com um olho mais de entendimento sobre o que aquilo significa, pra gente entender também como eles estão querendo inserir isso na gente, ou melhor dizendo, fazer a gente consumir esse determinado artista. As carreiras desses artistas são frequentemente marcadas por estratégias de marketing que ajudam a criar buzz em torno da sua música e personalidade. Um outro exemplo que temos aí nesse aspecto é a própria Jennifer Lopez. A J.Lo por muito tempo foi acusada de ser uma industry plant, principalmente por causa do timing que ela aconteceu aí na indústria, né? Ela realmente teve uma ascensão muito grandiosa, ela conseguiu emplacar músicas muito grandes, mas quando a gente analisa, por exemplo, a própria discografia da J.Lo, a gente percebe que ela é uma artista muito mais de momentos e singles e músicas do que de fato álbuns criados para um público que consome o álbum inteiro. Ela recebeu um investimento muito grande da gravadora, principalmente no lançamento do segundo álbum de estúdio dela, que foi o J.Lo. E aquele álbum ali provavelmente seja um dos maiores produtos de industry plant que nós já tivemos nos anos 2000. Só que é importante mais uma vez enfatizar, isso não elimina o talento por trás da artista. Isso é sobre negócios. Até aquela treta toda, né, gente, por conta do sample que era da Mariah, que foi dado para J.Lo porque o Tommy Mottola tirou da Mariah porque ele tava com raiva da Mariah, faz muito sentido nesse aspecto de industry plant. Por quê? A J.Lo nem sabia da história, ela simplesmente estava ali cumprindo com uma coisa que ela precisava cumprir. Ela não tinha culpa de nada, isso era uma coisa totalmente do empresário com outra artista. Porém, ela acabou servindo como uma pessoa para ser colocada num determinado patamar e situação onde outros grandes estavam brigando. Isso gerou visibilidade para ela. Geralmente, esses artistas contam com uma equipe de profissionais e gestores, publicitários, estilistas, produtores, entre outras pessoas que ajudam a moldar uma carreira como um todo. Porém, as fábricas da indústria são frequentemente objetos de especulação e críticas, tanto com fãs observando como que essa indústria funciona, assim também como o próprio crítico especializado dizendo que não existe muita autenticidade dentro desses artistas. Embora alguns ouvintes possam ser indiferentes ou apenas gostar da música, que no final das contas acaba sendo o ponto principal dessas plantas da indústria, outros acabam criticando e considerando isso uma falta de autenticidade e principalmente uma trajetória profissional. Então assim, gente, como eu havia dito lá no começo do vídeo, a questão da Cardi B foi o grande ponto de eu ter trazido isso aqui. Então, afinal de contas, Cardi B é ou não é uma industry plant? Quando a Cardi começou a carreira dela, ela veio de um lugar onde ela não tinha investimento além do próprio investimento que ela fazia nela mesma. Ela já contou diversas histórias sobre a época que ela era stripper e que ela foi colocando dinheiro nela mesma para fazer com que ela alcançasse mais lugares e conseguisse fazer com que sua música ganhasse mais visibilidade. Só que com o passar do tempo, ou melhor dizendo, pós a era Invasion of Privacy, a gente testemunhou a Cardi B cada vez menos envolvida com a música e mais focada em apenas viver uma vida de opulência. Ela deixa bem claro isso aí pra gente. Ela não se importa, no final das contas, com o conteúdo musical que ela tá oferecendo. Ela simplesmente tá fazendo isso daí pra gente porque é uma coisa que ela sabe que as pessoas querem dela. Tanto que ela fica fazendo músicas bem formulaicas e repetindo coisas aí, além de ser considerada uma artista não tão genuína por não ser quem constrói as próprias canções e nem compõe as próprias canções. Então assim, a própria Cardi é a responsável por esse tipo
tipo de especulação sobre ela, porque ela mesma não se ajuda, né, gente? Nós estamos testemunhando um flop bem grande dela aí com a música Bongos, né, assim como também as últimas coisas que ela lançou, e as pessoas não estão mais abraçando tanto o trabalho dela, e a gente sabe que isso daí foi muito por conta da escolha dela de se afastar da indústria no momento que ela devia ter aproveitado que ela estava em alta. Ela optou por outras coisas na carreira dela que levaram o seu caminho para outro lugar. Então vamos dizer que assim, nem tudo é culpa dos fãs, também a gente tem que olhar como o artista reage a determinadas situações. Então é muito normal uma pessoa acreditar que a situação Industry Plant se aplica a ela quando ela mesma afirma esse tipo de coisa aí. Também vale lembrar que o vídeo do Kanye West ajuda também as pessoas a terem essa crença, porque ele afirma que um artista de verdade compõe suas próprias músicas, o que eu não acho que é certo, que artistas que são intérpretes também eles são pessoas que conseguem entregar muito bem. Ser artista é muito maior do que ser somente uma caixa que uma pessoa define. E como o Kanye West é um grande caga-regra, ele gosta de dizer aí por aí que todo mundo tem que ser do jeito que ele acha que tem que ser. Então, conclusão, né, gente? Isso daí que são os Industry Plants. Agora eu quero saber de vocês. Qual a sua opinião em relação a isso tudo? Como você enxerga essa situação toda? Você já sabia da existência desse termo? Você já sabia da existência desse tipo de artista? Como que você vê isso agora depois desse vídeo? Comenta que eu quero saber. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!